Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco informou a respeito da lesão do Marlon Gomes. Vamos falar de como que está a situação do jogador, se ele vai para a próxima partida do Vasco contra o CSA fora de casa. Também vamos falar aqui da busca do Vasco por um treinador. Um técnico que estava muito especulado no Vasco fechou com outro clube, hein? O Vasco vai ter que ficar atento ao mercado. Vamos falar das possibilidades. Também vamos falar de mais uma reviravolta que pode acontecer envolvendo o último reforço do Vasco para a temporada. Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as notícias, novidades do nosso Vascão, meu brother. Aqui é o seu lugar, é vascaíno, seja muito bem-vindo aqui. Se inscreve aí no canal aí se você é novo por aqui, para ajudar a gente a chegar a 180 mil inscritos. Valeu a galera aí que tá sempre assistindo aqui nossos vídeos aqui, se inscrevendo todo dia, compartilhando também com seus amigos. Valeu! Bom, pessoal, o Vasco aí que vai entrar em campo na próxima quinta-feira fora de casa contra o CSA. Vem de uma boa vitória aí por 3-1 contra Tombense em São Januário. Um jogo muito importante aí pro futuro do Vasco na Série B, né? O Vasco deu um grande salto na tabela comparado ao quinto colocado, né? Hoje a distância é de 8 pontos ao quinto colocado, que é o Londrina. O Vasco chegou a 42 pontos e encostou no Bahia e no Grêmio, né? O Grêmio acabou tropeçando contra o CRB, perdeu o seu jogo e o Vasco está muito próximo ali de retomar a segunda colocação. Se esses times tropeçarem na próxima rodada e o Vasco vencer o seu jogo aí contra o CSA, o Vasco estará novamente na segunda colocação. Mas para esse jogo aí vamos ter uma grande dúvida e muito possivelmente não deverá jogar, que é o garoto Marlon Gomes. O Vasco informou hoje pela manhã que devido aos sintomas foi feita aí uma ressonância magnética no jogador que detectou uma lesão no músculo semimembranoso. Inclusive o jogador já iniciou a fisioterapia junto ao departamento aí do Vasco. De acordo com os sintomas, serão estabelecidas as próximas etapas do tratamento. O Vasco não divulgou o período aí de recuperação do jogador, mas eu acredito que muito possivelmente ele não deverá jogar contra o CSA e muito possivelmente também deverá ficar fora do próximo jogo do Vasco sem ser do CSA. Vai ser o jogo contra o Bahia. Jogos importantes para um jogador importante que surgiu aí como um raio. O Vasco vai sofrer bastante sem o Marlon Gomes, que vinha sendo um dos principais jogadores, se não um dos melhores jogadores aí que o Vasco descobriu nos últimos tempos. Jogando muita bola, tá mostrando seu valor, tem habilidade, tem velocidade e sabe jogar, cara. Isso é o principal. Ele não é igual o Gabriel Peck, que só corre, tenta fazer uma firula, cai e perde a bola. Ele tem objetividade, é um jogador aí muito interessante e a gente espera que o Marlon Gomes volte bem, que não seja nada tão grave e que ele fique pouco tempo fora para ajudar o Vasco aí na sequência da Série B. Possivelmente sem o Marlon Gomes, o Vasco deverá ter um dos retornos aí no time, né? Provavelmente deverá ser aí o Gabriel Peck ou o Figueiredo, o seu substituto. E o time do Vasco que deverá enfrentar o CSA deverá ser o Thiago Rodrigues, a lateral direita com o Matheus Ribeiro, que inclusive entrou na seleção da rodada da Série B, cara. Muito contestada essa contratação, mas ele jogou melhor do que o Léo Matos nesse último jogo, diga-se de passagem. Na zaga do Vasco, Quinteiro, Anderson Conceição. Na lateral esquerda, Edmar. Meio campo com Yuri Lara, Andrei Santos. Na criação, Nenê. E o ataque, possivelmente Figueiredo ou Peck, Alex Teixeira e Raniel. Esse será o provável Vasco que enfrentará o CSA fora de casa aí na próxima quinta-feira. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do mercado da bola do Vasco. Último dia de transferências de jogadores, a janela se encerra hoje. Pode ter mais uma vez uma grande reviravolta no caso do atacante Gustavo Maia. O Vasco desistiu desse jogador duas vezes, meu amigo, duas vezes. O empresário dele está no Rio de Janeiro para tentar convencer o Vasco de acertar a contratação do atleta que quer a todo custo jogar no Vasco. O Vasco desistiu da contratação dele devido à demora da documentação vindo de Barcelona para o Vasco, né? Um jogador que pertence ao clube catalão. Já está no Rio de Janeiro já há alguns dias, somente aguardando esses documentos. E o Vasco aí no último final de semana, minutos antes do jogo, né, teria desistido dessa contratação, teria sido informado que o Vasco
não queria mais o Gustavo Maia. E agora o empresário dele, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, já está no Rio de Janeiro para tentar resolver nessa tarde de hoje a transferência do jogador. Muito provavelmente devemos ter alguma novidade no dia de hoje, se o Vasco vai contratar ou não o seu último reforço para a temporada, porque não tem nenhum outro reforço encaminhado aí para o Vasco fechar. Na minha opinião, para o Vasco fechar o elenco precisava de mais um meio de criação e também um lateral esquerdo, que infelizmente não irão vir. Quem também não vai vir para o Vasco é o técnico Guto Ferreira, ele que era o principal nome aí da diretoria do Vasco para assumir o clube, estava na frente dos demais. Ele fechou com o Coritiba. O coxa, após demitir o paraguaio Gustavo Morínigo, já agiu rápido no mercado e contratou o Guto Ferreira, que foi muito especulado no Vasco, né? Toda vez que o Vasco busca um treinador, o Guto Ferreira é o principal nome e nunca vem treinar o Vasco. Agora o novo diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, tem algumas outras opções aí que o Vasco teria demonstrado interesse e também que foram oferecidos ao clube, né? Nomes como Marcelo Bielsa, treinador argentino, que foi oferecido ao Vasco alguns dias atrás, inclusive até elogiou a SAF do Vasco, que já deu declarações falando que tem um desejo de treinar um clube aqui no futebol brasileiro e poderia ser o Vasco esse time. Argentino é uma possibilidade. Outro nome de um outro técnico argentino, Zielinski, que acabou de ser eliminado na Libertadores com Estudiantes para o Atlético Paranaense, também é outra possibilidade, apesar de lá na Argentina ele já ter negado qualquer tipo de contato. Eu acredito que muito possivelmente foi por conta do time dele estar jogando na Libertadores, ele não iria, obviamente, falar de um interesse de um outro clube, né? Agora, talvez com essa eliminação do Estudiantes, a gente não sabe como que vai ficar a relação dele com o clube argentino e pode ser também mais uma possibilidade. E nomes brasileiros, de técnicos brasileiros, surgem aí. O do Renato Gaúcho continua sendo aí um dos principais nomes especulados para assumir o Vasco, apesar de ser paraguaio, mas estava trabalhando no Brasil. O Gustavo Morínigo também surge aí como uma possibilidade e também o Fábio Carille, que está atualmente no Japão. Esses nomes foram os mais especulados, os nomes mais fortes para assumir o clube, obviamente sem o Guto Ferreira e também sem o Odair Hellmann, que eram os principais treinadores que o Vasco buscava aí nessa temporada. Que tudo indica, o Vasco deverá definir essa situação essa semana, mas é praticamente 100% de chance do Emílio Faro comandar o Vasco nas duas próximas rodadas. Nesse próximo jogo contra o CSA e também no dia 28 contra o Bahia. A gente que já falou inúmeras vezes aqui da possibilidade do Emílio Faro continuar como um técnico do Vasco, ele mesmo já disse que não tem o interesse. Vamos aguardar, ver o que a diretoria do Vasco vai fazer. Tá demorando muito tempo. Os clubes demitem e ao mesmo tempo eles já tentam contratar um treinador mais rápido. Foi assim com o Coritiba e não está sendo assim com o Vasco. Deixa o Emílio Faro por enquanto, né? Se ele não quer ser técnico efetivo, deixa ele como auxiliar. Aí na hora que chegar ao final da Série B, o Vasco agradece ao Emílio Faro e mantém ele como auxiliar para a próxima temporada e traz um treinador. Eu acho que isso seria a melhor escolha. Claro, se o Vasco não conseguir convencer ele a permanecer, o melhor nome, na minha opinião, como eu sempre falo, é o do Renato Gaúcho. Deixa aí nos comentários quem para você deve ser o novo técnico do Vasco. Se você acha que o Vasco vai contratar ainda o Gustavo Maia, jogador que está vindo do Barcelona, estava emprestado ao Internacional. O Vasco desistiu duas vezes desse jogador. O torcedor aguarda ainda uma definição hoje à tarde se ele vai ser novo jogador do Vasco ou não. Bom, pessoal, e voltando no assunto Marlon Gomes, também está tendo aí um bafafá sobre a sua renovação de contrato, né? O contrato do jogador vai até 2024 com o Vasco. Tem um contrato longo ainda e não corre riscos do Vasco perder ele, diferentemente do Andrei Santos, né? Que o Vasco tenta renovar o contrato aí com o jogador. 777 Partners vê como grande prioridade uma melhoria no CT do Vasco e também a renovação do Andrei Santos e a busca por um treinador. Essas são as principais buscas no futebol do Vasco, com o dinheiro que a 777 Partners vai investir no clube nesse primeiro momento. A gente espera que tanto o Andrei Santos e o próprio Marlon Gomes fique durante muitos anos no Vasco, na Colina, como eles mesmos dissem, jogando aí com a camisa do Vasco e quem sabe fazendo parte da seleção principal. O torcedor vascaíno pode ficar despreocupado com o Marlon Gomes, tem contrato até 2024, se não chegar a proposta, ele vai ficar no Vasco aí pelo menos por mais 2 anos. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, ótima semana a todos vocês e é nóis!